ter acontecido que eu te respondi e ontem, na hora de conferir tudo, eu achei que não tinha feito, que não tinha o teu. Porém, o que me parece que eu tenho o teu é o do... É o que tu está perguntando, e eu disse que a gente ia falar em aula. Daí a gente falou em aula mesmo. Lembra? Eu tirei a Sim, dúvida. eu lembrei. Sim. Deixa eu só ver quem chegou enquanto a gente ficou conversando. E o Giovanni também não mandou ainda o texto. Yasmin, Luana, Giovanni. Camila chegou, né? Duda chegou. Tô aqui, professor. Giovanni não. Tá. Passaram bem? Leram o capítulo? Alô? Sim. Prof, Ah, eu tô com o e-mail aqui, tu respondeu. Tu falou: Oi, Luana, recebi a tua produção textual. Bom fim de semana, Cecília. tá. Então eu tenho o teu. Tá Então eu bom. não tenho o da Yasmin, que bom, né? Eu não tenho o da Yasmin e do Giovanni. Tá? Só falta anotar o teu. Tá. Ali. Tá gravando, né? Deixa eu só arrumar o layout aqui para enxergar vocês. Alguém ficou com alguma dúvida para a prova? Só que eu esqueci onde eu anotei quais capítulos que vão cair na prova do livro. Lição número 1, lição de boxe número 1, e tio Jacob, ou Jacob, ou Obrigado. Jacob, tá? O que vocês acharam desse capítulo? Alô? Prof, é a primeira lição de boxe, qual que é o outro? Qual outro capítulo que vai cair? Tu falou. Tio Jacob, ou tio Jacob. Ah, tá. Como é alemão, deve ser Jacob. Tá? Tem, por exemplo, Gott sei Dank. Tem umas palavras em alemão que não vão... Que essa Gott sei Dank que tem na primeira página do capítulo quer dizer graças a Deus, assim, um alívio que a pessoa tem. E na outra tem um palavrão, Scheiße. É um palavrão. Pelo contexto dá para entender, tá? Então, vocês já deviam ter lido, né? Para hoje. E agora a gente vai para a página 58, desenhando Max. Porém, antes... Ah, eu vi que o Bruno chegou também, né, Bruno? Ah, não tem. Para hoje, antes de começar a leitura do capítulo, nós vamos falar um pouquinho sobre um outro processo de formação de palavras. Vejam, a gente tem estudado isso faz muito tempo e em cada semana nós temos visto mais um processo, mais um processo. Vocês estão se dando conta disso? Sim. Sim? Então, cada um desses processos forma um número de palavras pequeno, tá? Os dois grandes, aliás, o maior de todos, o que forma a maior parte das palavras, é o processo de... Quem é que sabe qual é o processo que forma o maior número de palavras que a gente tem? Tá, vamos fazer de outro jeito. Quais foram os processos que nós estudamos até agora? Sufixal. A derivação sufixal. Derivação. Uma coisa assim, a derivação, né? São 5 tipos. Isso é, um processo é a derivação. O que mais? Sufixal, prefixal. Dentro da derivação, nós temos sufixal, prefixal, tá? Prefixal e sufixal. Isso, a mistura dos dois, né? Prefixal. Parasintética. Parasintética, Henrique, muito bem. Regressiva. Regressiva. E eu não sei mais qual que tem. Imprópria? Luana, tem que pegar o som. Imprópria, muito bem, Henrique.
Tá? Então, esses são 5 tipos de derivação. Também existia a composição, que tinha 2 tipos. Quais eram? Composição? Composição Composição por aglutinação, por aglutinação, composição. Por Justa justaposição? posição. justa posição. Muito bem. E aí, então, nós vimos que esses 2 eram os principais, sendo que a derivação é o principal. O que mais tem palavras são palavras derivadas. Tá? Depois, outro muito importante é a composição. E depois nós temos visto vários outros processos que formam um número de palavras que são úteis, que a gente usa bastante e tal, mas não é um número tão grande quanto as palavras derivadas. Então, esses outros processos foram sigla, abreviação ou redução vocabular. Na aula passada nós falamos, me lembra? Vocês fizeram um trabalho sobre o neologismo, lembram? O estrangeirismo, tá? Todos esses processos formam também palavras na nossa língua. Um número menor de palavras, mas formam. E hoje nós vamos ver mais um, que é a onomatopeia, tá? Vocês, quando eram menores, estudaram o que é uma onomatopeia. O que é mesmo? Que fica com o som das coisas. Aquele negócio que tem no gibi. Aham, já fala no som. Quem falou que falou o som das coisas? A Luara. Lara, isso mesmo. Reproduz o som das coisas, né? Aquele negócio que tem no gibi. Pou, sock, knock, toque, toque, tá? Coque, coque, atim. O que tenta reproduzir o barulho das coisas são onomatopeias. Porém, além disso, a gente não se dá conta que também existem outras palavras que também tentam reproduzir o som. Por exemplo, a palavra cochichar. Por que eu posso dizer que a palavra cochichar é onomatopaica? Porque quando a gente fala quando a gente fala baixinho cochichando, fica com esse somzinho de coxi. Sim. Muito bem, Luana, é isso mesmo. Tá? Quando a gente fala baixinho, o som que sai, muitas vezes o que se ouve de longe é esse, né? Murmurar. O que acontece com a palavra murmurar? Oi? Estão me ouvindo? Sim. Percebem que a palavra murmurar, murmúrio, ela produz esse som de quando as pessoas estão falando baixo, e também, às vezes, o som que aparece é percebem? Sim. Então, essa Sim. palavra também tenta reproduzir, ou tenta lembrar o som que acontece durante essa ação. Também sussurrar, por exemplo, tá? Então, em português, nós temos algumas palavras que são assim. Os nomes dos pássaros, por exemplo, né? Que a gente tenta dizer com uma palavra o barulho que um pássaro faz. Por exemplo, Quero, quero. quero, quero. Né? Se vocês perguntarem para um estrangeiro o que aquele passarinho está dizendo, ele não vai dizer quero, quero. Ele vai dizer outra palavra que faça sentido para ele. Entenderam? Porque é como se fosse o som que ele ouve e ele tenta traduzir numa palavra que faça sentido. Ele não vai dizer quá, quá. Tá? Quero, quero, bem te vi e outros, arara. Tá? Existem muitas palavras. Em inglês, é muito mais frequente a formação de palavras a partir de onomatopeia. Quem sabe um exemplo? Vários verbos, são a partir do som da palavra.
Quem é que consegue se dar conta agora de um? Aham, o barulho do leão, né? Outro? Bark. Miau, como a gente faz para o gato também. E outros verbos que não têm a ver com animal, mas que eles tentam reproduzir o barulho que eles ouvem. Por exemplo, bater na porta, eles acham que faz knock, knock. Então, o verbo bater, tipo bater na porta, é knock the door. Escreve K-N. Outro, a tosse, o barulho da tosse. Quem sabe como se diz? Coffee, coffee. É, cough, cough. Tá? Até o abraço, como é abraçar em inglês? Hug. Hug. Se vocês imaginarem alguém abraçando, né? Abraçando com força, como se aquilo ali desse esse barulho. Então, esse, em inglês, forma muito mais palavras, forma muitíssimos verbos. A clap, que é o bater as palmas, né? Clap hands, que é o que eles reproduzem. Então, muitas vezes no gibi, na história em quadrinhos, em português, o sonzinho que aparece ali, o barulho de alguém batendo palma, muitas vezes é a palavra em inglês. Já perceberam isso? Em algumas palavras, sim. Algumas sim, como bater. Quando tem uma multidãozinha aplaudindo, muitas vezes o desenhista escreve clap, 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 clap. Ninguém viu? Isso já? E, então, na nossa língua tem menos, mas tem palavras formadas assim, tá? Às vezes, depois de uma onomatopeia, pode acontecer uma derivação por exemplo, por sufixação, que é o caso dos verbos murmurar, sussurrar, né? Então, pega o barulho e acrescenta um sufixo verbal para que essa palavra exista. Tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida? Gabriel. Oi, fala, Thiago. Eu não fiquei com nenhuma dúvida. Ah, entendi. Tinha entendido dizer eu e não, não, mas depois eu achei que podia ser não. Gabriel Lins, entendeu? Entendi, acho. Entendeu? Tá, essa é um processo bem simpático, assim, né? Porque vocês já ouviram falar de onomatopeia desde faz muito tempo, e porque às vezes as coisas só se juntam, né? Um saber que vocês já tinham, com novas palavras e palavras de outra língua que são formadas. Uma curiosidade como o Arthur botou ali, miau, né? Miau acaba reproduzindo o mesmo som que para nós é M-I-A-U, né? Quando escreve M-E-O-W, porque o barulho do gato que a gente ouve é o mesmo. Mas às vezes o cachorro, por exemplo, cada língua diz que o cachorro fala uma coisa, fala entre aspas. Tá? O barulho do cachorro é bem diferente em cada língua. E o barulho do peru, que para nós é Gulu, gulu. Gulu, gulu. em outras línguas é como se ele falasse outra língua. O barulho que eles ouvem não tem nada a ver com isso, ou que eles reproduzem em forma de falar. Eu até vou procurar, existe um texto sobre isso. Tá? Gostaram desse processo? Uhum. Oi, Thiago? Sim. Sim. Tá. Peguem, então, o livro Desenhando Max. E antes disso, me falem da... Não, vou deixar a pesquisa para depois. Peguem o Desenhando Max, que é bem curtinho. Quem gostaria de ler para nós? Deixa eu ver como é que está aqui. Nicolas.
Nicolas? Oi? Pode começar a ler? Posso? Fiquei deitado na cama, tentando ouvir alguma coisa, mas no meu quarto não dá para ouvir nada do que se passava na cozinha. Eu já suspeitava do que havia acontecido exatamente, de conversas sussurradas que ouvira no passado. Eu sabia que tio Jacob era um membro de um grupo comunista secreto, que estava tentando se organizar contra os nazistas. Deduzi que ele estivera tomando parte em uma reunião secreta que fora Que for interrompida. interrompida pela Gestapo, que levara um tiro a fugir. Meu pai odiava política e sempre calava tio Jacob quando tentava falar sobre seu grupo. Até aí. Vejam, que tempo verbal é esse quando diz assim, ó, uma reunião que fora interrompida, ele estivera tomando parte, ele levara um tiro ao fugir. Que tempo verbal é esse? Fora, levara, estivera. O presente? Como é que seria o presente do verbo levar? Ele Leva. leva. E aqui ele levara um tiro. Passado Levou. Passado, Luana? Levou também. Levou seria passado também. Vejam, nós temos um passado que é levou, que é o pretérito perfeito. Se fosse assim, quando ele era pequeno, quando ele era pequeno, ele Ele levou um tiro. levou um tiro. Mas se era uma coisa que ele sempre levava. Opa, falei a resposta. Sim, Arthur, estou lendo que tu botaste ali. Tá certo. Se é uma coisa que ele fazia sempre quando era pequeno. Levava, tomava. Levava, tarará. Mas aqui ele levara um tiro. O Arthur está respondendo ali que é o pretérito mais que perfeito. O que significa isso? Não faço ideia. Quem é que lembra? Que ele leva? E ele leva. Aí seria leva, presente. É, levar. Outra pessoa que não falou nada. Pareça. Bruno. Quando é Não, que mais que perfeito é o levara, né? é o levara, mas perfeito. Para que serve esse tempo? Ou, Bruno, que palavra ele podia ter dito, em vez de dizer ele levara um tiro quando teve uma tal participação, eu podia trocar por qual palavra? Levou, Ele levou um tiro. ou Mas havia levado. havia levado, tinha levado. Muito bem. A gente não usa o pretérito mais perfeito nessa forma simples, mas a composta a gente usa todo o tempo, né? Ele me falou que levara um tiro. Ele me falou que tinha levado um tiro. Tinha levado, todos vocês dizem, né? Porque é uma forma, essa forma composta é uma forma mais comum da gente falar. E nos livros a gente encontra essa outra forma simples que o Arthur tinha dito ali, que é o pretérito. Só nos livros, porque ninguém fala isso, tipo, Ninguém fala. só em livro. Tem que aprender a reconhecer, né? Porque ela é usada na literatura, essa forma, esse tempo verbal. E sabe quando ele é usado? Quando estou contando uma coisa no passado, e dentro desse passado aconteceu esse outro fato antes ainda, mais passado ainda. Então, vejam, nesse parágrafo que o Nicolas leu para nós, diz assim, de conversas sussurradas que ouvira no passado, ou seja, que tinha ouvido no passado, eu sabia, agora eu sabia, eu estou contando agora, que naquele dia eu sabia, porque eu tinha ouvido conversas antes. Então, o pretérito mais perfeito vai lá para o passado do passado. Tá? Também tem gente que chama ele de super pretérito. Pretérito do pretérito. Tá? Então, é por isso que aqui toda essa frase eu deduzi que ele estivera tomando parte numa reunião secreta, que fora interrompida pela Gestapo,
e que levaram um tiro ao fugir. Tá? Agora volta, ó, só para o passado. Ele diz assim: meu pai odiava política, estou falando do passado em geral, e sempre calava tio Jacó quando ele tentava falar sobre o seu grupo. Entenderam? Então, isso é uma matéria que a gente viu no 6º ano, mas sempre tem que dar uma olhadinha de novo, porque justamente, como não é um tempo verbal que vocês usam na redação, na produção de texto, a maioria de vocês não usa, é bom saber o nome, saber quando se usa e quando ler, enxergar, né? Perceber. Quem é o próximo leitor? Quem é esse S aqui, deixa eu ver. Ah, não aparece o nome da pessoa. Próximo leitor, um voluntário? Stella. Aprendi tudo o que precisava saber sobre política e religião durante a guerra, dizia meu pai. Eles não prestam para nada. Ela. Cerca de 1 hora depois que retirei-me para o quarto, ouvi o tio Jacob ir embora. Minhas fantasias prevaleceram, sobretudo o mais naquela noite, até mesmo sobre o fato de meu tio ter sido baleado. Eu ficava repassando os acontecimentos da noite repetidamente na minha cabeça e sentia uma estranha onda de agitação quando lembrava cada detalhe do meu encontro com Max. Depois de Adolf Hitler, ele era provavelmente o homem mais admirado da Alemanha. Fora o primeiro alemão a conquistar o título de mundial do peso pesado em 1930. Depois de vencer Jacques Scher, sei lá como fala isso. Mesmo que 2 anos depois, Max houvesse perdido o título em uma nova disputa com Sharkey, ainda era considerado um dos melhores pugilistas do mundo. Em seu livro, Hitler defendia especialmente que o boxe devia se tornar parte do programa padrão para o bom condicionamento físico de todos os garotos alemães. O ministro da propaganda Goebbels usava Max na imprensa nazista como um exemplo do ideal alemão que os meninos deviam imitar. Esse ministro aqui, o Goebbels, vocês vão estudar bastante em história, inclusive naquele livro da Revolução dos Bichos, ele é um dos personagens que está retratado ali. O que quer dizer um dos melhores pugilistas do mundo? O que é um pugilista? Nunca ouviram essa palavra? Ele Arthur, o corvo. Vocês nunca ouviram a palavra pugilista? Tá, então vejam, se vocês estivessem lendo esse livro aqui, e vocês dissessem assim, mesmo que 2 anos depois Max houvesse perdido o título em uma nova disputa com Sharkey, ainda era considerado um dos melhores pugilistas do mundo. Bom, digamos que vocês não saibam o que é pugilista, mas dentro do contexto, o que dá para chutar? Porque vocês já sabem de quem nós estamos falando, desse Max. O que esse Max é? Lutador. Um lutador de boxe. Tá? Então, vocês teriam 2 alternativas. Uma era procurar no dicionário e outra era tentar, pelo contexto, ver o que é. Se na próxima vez que essa palavra aparece, vocês tentam encaixar e de novo cabe lutador de boxe, há uma grande probabilidade de que vocês estejam certos nessa hipótese. Tá? Se na próxima vez que a palavra aparece, parece que não tem nada a ver com aquilo que eu tinha feito a hipótese, aí talvez seja o caso de já olhar no dicionário. Entenderam? Em compensação, se é um capítulo que
que vocês estão preparando para discutir em aula ou para fazer uma prova, o melhor, no caso de ter uma palavra que eu não compreenda, aí o melhor é procurar no dicionário. Tá? Por outro lado, as palavras que estão em alemão, normalmente ou não faz diferença, ou dá para saber assim, isso é um palavrão, é um xingamento. Ou, vem aqui, em seu livro, daí vem duas palavras em alemão, vírgula, Hitler defendia e tal. O que são aquelas duas palavras? O nome do livro? O nome do livro, tá? Significa minha luta, mas não faria diferença se a pessoa não soubesse. Ela sabe assim, em seu livro tal, né? Daria para ler assim sem perder o contexto, tá? Outra opção, claro, é botar na internet ou botar num dicionário de alemão e descobrir o que é. Mein quer dizer meu. Isso já é um possessivo que vai aparecer de vez em quando, tá? Então, próximo parágrafo, Henrique. O Henrique já leu? Não. Henrique? O quarto dos meus pais era ao lado do meu. Assim, mais tarde, quando eles foram para a cama, inclinei a cabeça contra a parede atrás da minha cama, a fim de ouvir melhor o som que vibrava de seu quarto. Eles não estavam mais discutindo por causa do tio Jacob. Meu pai falava sobre as vendas decepcionantes da galeria, apesar da aparição de Max e de Anne, e finalmente do acordo para minhas aulas de boxe. Aulas de boxe? Mamãe reagiu quase com o mesmo pavor que meu pai ao ouvir a sugestão. Ele vai se machucar. Sig, você não devia ter deixado isso acontecer. Você acha que eu estou feliz com isso? Aquele dinheiro teria sido útil. Então diga a Max que Carl mudou de ideia e não quer as aulas, contrapôs minha mãe. Tenho certeza de que ele vai lhe pagar alguma coisa pelo quadro. Todo meu corpo ficou tenso. Eu já havia começado a me imaginar como protegido de Max, transformando-me em um guerreiro, alvo de inveja de todo garoto na Alemanha. Agora, ela ameaçava por fim ao meu sonho antes mesmo que ele começasse. Prendi a respiração. Seria muito embaraçoso, Rebecca, disse meu pai. Nós fizemos um acordo. Trato é trato. Por que você não pode simplesmente dizer a ele que Carl não quer fazer isso? Mas ele quer, afirmou meu pai. Como você sabe? Que garoto em perfeito juízo não ia querer aulas de boxe com Max Schmeling? Papai prosseguiu. E olhe só para ele. O menino é um fiapo. Ele anda por aí como se uma brisa pudesse derrubá-lo. Ele precisa ser capaz de se defender. Por mais que doesse ouvir há pouco lisonjeira a avaliação de minha condição, feita pelo meu pai, sabia que ele tinha razão. O que aconteceu com meu marido pacifista? Você viu o rosto dele essa noite? Ele disse que caiu da escada. Talvez tenha caído mesmo, mas só depois de ter sido surrado e empurrado, disse meu pai. Minha boca escarancou, com a surpresa de que ele soubesse da verdade o tempo todo. Quem? Minha mãe arquejou. Não sei, disse meu pai. Talvez aquele garoto Ellendorf, o pai é um deles. Tem um emprego novo no governo. Com as coisas como estão agora, não seria ruim para Carl aprender a usar os punhos. Mas nosso filho quer ser um artista. Ele tem o talento do meu pai. Embora houvesse morrido antes de eu nascer, eu sabia que meu avô havia sido um artista conhecido. Fora até mesmo contratado para pintar um retrato do Kaiser que há anos decorava a casa dele. Quando jovem, minha mãe também havia sido uma pintora talentosa. Ela estudava no Instituto de Arte quando conhecera meu pai, que a escolhera em uma exposição de estudantes, oferecendo-se para representá-la. Casaram-se quando minha mãe ainda estudava, e ela deixou o instituto para construir um lar para a família. Depois disso, nunca mais pegou um pincel. Sempre que o assunto surgia, ela dizia simplesmente que havia perdido interesse. Quando perguntei ao meu pai, ele afirmou que ela não tinha o temperamento de uma pintora. Até aí. Muitas vezes as pessoas, depois que casam, mudam o sonho profissional, principalmente nessa época. Por quê? Porque não, nem sempre todo mundo. Nem sempre o quê, Thiago? Não era todo mundo que ficava famoso. É verdade. O que mais que acontecia com as mulheres? Machismo. Muitas vezes elas casavam por machismo, né? E toda
o esquema que era na sociedade, elas paravam de trabalhar. Se elas tinham um sonho assim artístico, aí mesmo era considerado uma bobagem, né? E a pessoa deixava. Aqui teve uma metáfora que o Henrique leu, bem uma metáfora assim. Quem é que percebeu? Se bater um vento, ele voa. Se bater o vento, ele voa. É um jeito de dizer. Teve uma hora também que teve um eufemismo, mas teve uma metáfora. Quem é que achou outra? Nesse mesmo trecho. O menino é um. O menino é um fiapo. O que quer dizer isso? Que ele é magricelo? Ele é magro, tá? Ele é muito magro, muito fraco. Se bater uma brisa, ele voa. Tá? É uma metáfora. Como é que ficaria se fosse uma comparação? Ele era O menino como... parece um fiapo. Ele é Ah, como um fiapo. ele é como um fiapo, ele é magro como um fiapo, tá? Isso seria uma comparação. Aqui é uma metáfora. E tem a hora que ele diz assim: ouvir a pouco lisonjeira avaliação de minha condição feita pelo meu pai. O que quer dizer lisonjeiro? Vocês já ouviram alguém dizer fico lisonjeado? Sim. O que quer dizer? Tiago? Fica em honra. Aham, em honra. Quando é que tu ouviu essa palavra? É que tem um monte de memes na internet que fala isso. Ah, tá. Fico lisonjeado é sinto-me elogiado, tá? Me dá um orgulho e tal. Muitas vezes a pessoa diz que fica lisonjeada quando ela não vai aceitar uma coisa que é um elogio. Por exemplo, a pessoa te convida para um trabalho super bom, todo mundo gostaria de ter, mas mesmo assim tu não vai, então tu começa muitas vezes a frase dizendo, olha, eu fico muito lisonjeado, quer dizer, é um elogio que você está me fazendo, porém, eu vou recusar, vou declinar, tá? Alguém gostaria de continuar? Uma menina? Para a gente ouvir uma voz feminina? A arte sempre foi algo natural para mim, ali. Quem vai ler para nós? Ei, Camila? Luísa? Luara? Duda? Oh, meu Deus. Vai, Camila, voltou para a reunião, agora lê para nós. Camila? Ela saiu, prof. Então, de novo. Entrou de novo. Camila, pode ler? Duda? Luana, então. Tá, eu leio. É. A arte sempre foi algo natural para mim. Desde os 10 anos, eu mantinha uma espécie de diário, um caderno de desenhos no qual registrava pequenas ilustrações e cartoons do que estava acontecendo à minha volta ou dentro da minha cabeça. Meus pais esperavam que eu me tornasse pintor ou talvez arquiteto. Porém, eu era louco pelas tirinhas de jornal que ganhavam popularidade e sonhava trabalhar como cartunista ou ilustrador em um jornal. Meu pai odiava cartoons e os considerava vulgares e inferiores a mim. Essa era uma fonte constante de atrito entre nós. Por que você ia querer desperdiçar o seu talento com risadas baratas provocadas por camundongos e crianças? Dizia ele com desprezo. A arte deve levar à humildade, à humanidade. Deve ser mais do que bobagens do tipo torta na cara. Apesar de sua desaprovação, eu seguia fielmente praticando com meus cartoons e me agarrava à fantasia de um dia trabalhar num grande jornal. Naquela noite tive dificuldade para dormir. Então, para relaxar, procurei uma foto de Max em um livro de grandes heróis de esporte alemão
e esbocei uma caricatura dele em meu diário. Enquanto desenhava as linhas e sombras profundas e másculas de seu rosto, uma coisa ficou clara para mim. Max não se encaixava no estereótipo do super-homem ariano louro e de olhos azuis. Ele tinha cabelos e olhos escuros, sobrancelhas espessas e nariz largo. Sua barba tendia a formar uma sombra escura. Ele se parecia mais com um judeu do que com um herói nórdico. Isso me fez me sentir mais próximo de Max e de seu mundo. À medida que a imagem se formava, um novo sonho surgia em minha mente, enquanto eu imaginava minha transformação em campeão de boxe. Continua? Até aí. O que quer dizer sombras profundas e másculas em seu rosto? Másculo tem a ver com o quê? Músculo. Poderia ser músculo, mas tenta ver pelo radical. Ah, tá, masculino, sim, homem. Masculino, de homem, né? Então, as sombras de uma cara assim de homem, masculina. Por que o pai desprezava o cartunismo? Os cartunistas, o cartoon? Que ele não gostava, achava que era vulgar, que não fazia bem para ele. Essas coisas. O que ele comparava? O camundongo que se referia era o Mickey, assim. É isso, muito bem, Thiago. Tá? Então, desenhinho assim de ratinho para fazer graça, para fazer os outros rirem com palhaçada, o pai considerava uma arte menor, comparando com o quê? Com as artes que ele vendia. Muito bem. Né? Então, ele era um dono de galeria, ele comparava com a arte que ele considerava mais nobre, superior. Essa coisa de criancinha, de camundongo, vejam, ele não dizia o nome, ele considerava inferior. Camila, agora pode ler? Falta pouco. Deixei a caneta e o bloco de lado. Arthur? Arthur, pode ler para nós? Matheus? Gente, não dá assim. Eu chamo uma pessoa, sai da reunião. Luara? Luara? Tiago, lê um pouquinho. Aham. Ai, o vento tirou da página. Não, o pior é que eu tô achando que tá bem na hora de terminar, né? É 11h05. Já acabou de terminar, na real. Tá, então vocês terminem esse capítulo aqui, sozinhos, que falta bem pouquinho, falta 2 parágrafos. Uhum. E leiam o capítulo Greta, que vai até a página 73, 73, para a próxima aula. Beleza. Hã? Beleza. Tá bom? Eu vou botar agora lá no Classroom, porque muita gente está entrando e saindo aí. Uhum. Eu não entrei no Classroom ainda, prof. Onde é que tem o código? Vou te mandar agora. Ah, tá. Eu também não entrei ainda. Vou mandar agora de novo. A Cíntia já mandou para vocês, mas eu vou mandar aqui, ó. Então vocês já se inscrevem lá. Tá aí, ó. Tá bom? Eu já vou botar agora ler capítulo Desenhando Max. Tá bom? Podem sair da sala e olhar depois lá nesse... Tchau, prof. Tá bom? Beijinhos. Até a próxima aula. Até a próxima.
Tchau, prof. Tchau. Boa prova. Luísa?